Fala rapaz, Jeff aqui e hoje vamos reagir ao PS2 foi o auge dos videogames. Será, cara? Será que o PS2 foi lá essas coisas todas? Confesso a vocês que esse pá foi sim o console que eu mais joguei, mas eu tenho um certo carinho também pelo PS1, pelo Super Nintendo, é de certa forma do meu tempo, já passei dos 30, tá rapaziada? Então, nesse vídeo vamos ver os argumentos do rapaz aqui, com também, provavelmente ele deve trazer alguns dados, alguns números, mas sem sombra de dúvida, um dos pontos aí que ajudou o PS2 a ser tão famoso foi eu posso dizer, o mercado dos genéricos, né? Isso, os similares. Vocês vão entender o que eu tô falando durante o vídeo, então já aproveita, rapaziada, ajuda a gente a alavancar mais um canal. Conto com a moral de vocês pra gente poder dar aquele up. Se inscreve, deixa seu like e também você pode deixar a sua sugestão de vídeo para que a gente possa reagir aqui também. Tem aquele vídeo tão interessante? Deixa aí a sua sugestão e também o que você acha. Qual foi aquele console que mais lhe marcou e o jogo também, tá? Vamos lá, vamos ver aqui o que o rapaz tem a falar. Sem dúvida, o melhor console de todos os tempos, com mais de 160 milhões de unidades vendidas no mundo todo. Ele é isolado o console mais vendido da história. E é claro que estamos falando de unidades originais, né? Aqui no Brasil, você já viu algum PlayStation 2 original? Impossível, tá? Impossível, impossível. Além dos consoles no seu original, você tinha ali os CD, né? Você comprava o quê? 3 por 5? Já chegou o tempo de comprar 3 por 5, tá? Antigamente era 3 por 10, mas depois de um tempo passou a ser 3 por 5. E se não pegasse, ainda achava ruim, o cara ainda ia lá trocar. Pô, tô no meu direito, né? Então, sem sombra de dúvida, tá, rapaziada? A pirataria foi o que deu esse boom a mais no PS2. Por si só, o console é excelente, mas essa mãozinha aí fez com que ele tivesse tanto sucesso. O acesso da população, do BR em particular, que, né, da onde eu posso dizer com mais propriedade, cara, isso foi algo extraordinário, certo? Pô, todo mundo poderia comprar o CD, muita gente tinha o console, não era lá tão caro também, e por aí vai. Então, sem sombra de dúvidas, isso foi um dos pontos que fez com que o PS2 tivesse chegado onde chegou, tá? Então, eu também nunca vi. Então pode praticamente dobrar o número de vendas aí. Ou você acha que os joguinhos que você comprava por 3 por 10 na barraquinha do japonês eram originais? Não tem Menos como. de um mês esse console lendário irá fazer 25 anos, cara. Ele é mais velho do que eu. Então, Cara, eu tinha 6 anos, 5, 6 anos. Caramba, faz muito tempo, hein? essa é quase como uma dedicatória para ele, o console que para muitas pessoas tem a melhor biblioteca de jogos de todos os tempos, um jogo mais clássico do que o outro, e a variedade ainda maior, com mais de 4.000 jogos lançados oficialmente. A Sony já confirmou que o PlayStation 5 está em passos finais de geração, e que logo menos o PlayStation 6 já será realidade. E bom, o PlayStation 5 nada mais é do que um baita emulador de PlayStation 4, um console sem alma, sem vida e principalmente um console sem jogos. E olhando para trás, a gente vê que nem sempre foi assim e que todo mundo queria ter um PlayStation. Mas por que o PlayStation 2 foi tão marcante assim? Sendo que outros consoles tinham até mais potência do que ele, como é o caso do GameCube, só que não teve nem metade do sucesso. Porque as empresas escolhiam o PlayStation 2, sendo que ele era inferior em potência. Então você, meu caro amigo, fique confortável. Cara, para você ver, né? Realmente o PS2, os gráficos, obviamente, de hoje em dia, eles são milhões de anos melhores do que o de antigamente. Mas o que acontece? Eu acho que o grande ponto do PS2, PS1 e todos os games que vieram antes disso é a questão que eles se preocupavam muito com a qualidade. Então todo jogo tinha alma, tinha algum carinho, parecia que tinha algo a mais. Obviamente sempre teve aquele jogo meia boca e tudo mais, mas os que eram bem feitos eram de fato bem feitos. Uns exemplos aqui, Resident Evil, isso aqui eu vou falar de PS2, certo? Resident Evil, God of War, Need for Speed e vários outros, tá, rapaziada? Então, acho que o grande ponto seja também esse, em relação a que, pô, hoje em dia é bastante coisa, os consoles é meio que iPhone, console agora é meio que iPhone, precisa ter um novo todo ano e não necessariamente precisaria de fato, porque a cada ano que se passa, diminui ainda mais a diferença entre um console e outro. O que foi que mudou, cara, do PS4 pro PS5?
Sinceramente, só o nome e o valor, hein? Porque a diferença é de pouca nada. O que é que vai mudar do PS5 pro PS6? Questão que não vai ser mais vendida a mídia física? Então, cara, muito, mas é muito paia isso daí, certo? Então, acho que um ponto negativo hoje em dia seja esse. Acho que essa necessidade de mudar, sem ter necessidade de fato de mudar, acaba atrapalhando. Mas vamos lá, vamos ver aí o que é o restante que o rapaz tinha a dizer. Pegue algo para beber ou comer, que vamos falar do console mais lendário que já existiu. Eu sou o Budox, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Cara, lendário isso daí, tá? Lendário. Aí fazia isso aí não aparecia a tela, o CD falhava, dava uma dor no coração essa telinha, porque daí fazia esse movimento, ia, escurecia. O cara ficava rezando, ó, aparece aí ó, o símbolo aí do game aí, pô, apareceu, era festa, tá? O lançamento do seu irmão mais velho, o PlayStation 1, tinha sido um baita de um sucesso. Naquela época, a Nintendo basicamente dominava o mercado de consoles, e a Sony veio firme para criar uma concorrência forte. Ainda bem, concorrência é sempre bom para o consumidor. E o PlayStation 1 vendeu nada mais, nada menos do que mais de 100 milhões de unidades. E fora a pirataria, que nessa época de final dos anos 90 e anos 2000 era muito forte, fazendo assim nascer um dos maiores nomes de videogames até os dias de hoje. E foi no PlayStation 1 onde grandes franquias deram a cara pela primeira vez, como Silent Hill, Resident Evil, Crash. Cara, pra vocês terem ideia, eu joguei o Silent Hill, tá? Silent Hill de PS1, ele é excelente, ele era excelente. Não pela, que não eu falei, você não vai se apegar a gráfico. O gráfico era ruim, cara, era bom para aquela época. Hoje em dia você olhar, chega a dar dor nos olhos, mas a qualidade, a alma do jogo, rapaziada, isso daí realmente não tem como falar mal desses games, certo? Era uma qualidade muito boa, era algo de fato muito bom. Joguei esse Silent Hill, Resident Evil 1, para um cara que eu acho que eu tinha na época. Cara, eu não tinha nem 10 anos, papo de 10 anos por aí, 9, 10 anos, e eu jogava esses jogos. Então, os jogos antigamente, eles eram feitos para ser jogado. Não tinha jogo para criança, para adulto, nada. Era jogo para ser jogado. Então, os caras mandavam o jogo e te vira aí. Tem 10, 15, 20 anos, problema é teu, joga e te vira. Então, pô, isso que era o grande diferencial, acredito eu, pelo menos ao meu ver, tá? Pelo que eu me lembro, que também já fazem mais de 20 anos, né? Tomb Raider, você já ouviu falar de algum desses jogos? Eu só fui saber deles pesquisando para esse vídeo aqui. Eu acho que eles não são muito famosos não. Além de títulos lendários como Castlevania. Castlevania é o jogo que eu fiz tudo nele, tudo que você imaginar, eu fiz no Castlevania, peguei todos os pets, peguei tudo que você imaginar, eu fiz no Castlevania. É um jogo que também, o gráfico, cara, olha o gráfico desse jogo, mano, mas que jogabilidade excelente, cara, excelente. Symphony of the Night, Metal Gear Solid, Final Fantasy VII. Cara, quem tinha um PlayStation 1 não ficava nunca sem jogar jogo foda. Tá maluco, é só pedrada. Com esse sucesso, mais do que absoluto, era óbvio. Ó, eu vou ser aqui, falar pra vocês o jogo que mais me marcou no PS1, que eu mais joguei, mais gostei pra mim, é o melhor de todos, tá? Se chama Final Fantasy VII. Esse jogo foi o que abriu as portas para eu começar a gostar tanto de RPG. Então, meu primeiro RPG que eu de fato fiz tudo. E isso, rapaziada, eu não era velho não, tá? Eu tinha 12, 13 anos ali e a mente já trabalhava para eu querer fazer tudo. O jogo era inglês e tudo mais. Então, tinha que me virar, cara. E eu fiz tudo também no Final Fantasy VII, velho. Pô, jogo excelente, excelente, perfeito, lindo, maravilhoso, tá? Então, já dando um testemunho aí para vocês, tá? O jogo que me marcou muito no PS1 foi Final Fantasy VII. Óbvio que a Sony iria investir ainda mais forte em marketing para o sucessor do PlayStation 1, principalmente com a tecnologia da época evoluindo. Precisariam de um console ainda mais poderoso, porque os jogos sairiam daquele tanto de polígono gigantesco e esquisito para algo bem mais trabalhado. Ou seja, iriam disso para isso. Pouca coisa, né? Cara, na época o PlayStation 2 era tão forte tecnologicamente que o Japão não queria exportar
enviar o produto para fora do país, porque eles estavam com medo de alguns países fazerem uso militar com o videogame. Ou seja, o governo do Japão ficou super preocupado com a potência do videogame. Ele realmente foi tratado como uma tecnologia perigosa. Mano, que bizarro. Na época, era tratado como uma das coisas mais tecnológicas do mundo. Hoje em dia, vamos ver o setup. Cara, a placa de vídeo do PlayStation 2 tem 4 MB de VRAM e roda isso. Cara, como que roda Final Fantasy XII no... Cara, Final Fantasy XII, eu, né, dei uma pesquisada depois, isso aí já tinha mais uma idade a mais, nos meus 15 anos. Cara, Final Fantasy XII, ele foi o limite do limite para o PS2, tá? O limite do limite. Esse jogo ele era lindo, ele era maravilhoso, esse jogo. Final Fantasy XII foi um jogo maravilhoso de PS2. Era um jogo que era para ter sido lançado no PS3, tá? De acordo com os gráficos dele, com o mundo que tinha, que era muito extenso, tinha muito detalhe no jogo. Então, esse jogo aqui, ele pegou o limite do PS2. Não sei nem que nem o cara falou aqui, não sei nem como aguentou, tá? Joguei esse jogo também, fiz tudo. É um jogo maravilhoso também, cara. PlayStation 2. Eu me exaltei, desculpa. E enfim, chegamos no dia 4 de março de 2000, o dia oficial do lançamento do PlayStation 2 no Japão. Pessoas acampando na fila de lojas, esperando dar meia-noite para poder comprar. Filas e filas gigantescas, prontas para finalmente comprarem o que seria o maior videogame de todos os tempos. The PlayStation 2. Best entertainment system to hit the world. It's gonna be great. Em poucas horas no Japão, todas as unidades do PlayStation 2 tinham acabado. Em menos de um dia de lançamento, já tinham sido vendidos quase 1 milhão de unidades. Era o destino. Não tinha como isso aqui dar errado. E outra coisa, você gosta muito de seus jogos de PlayStation 1 e não queria vender o console? Relaxa, o PlayStation 2 tinha retrocompatibilidade. Você podia jogar seus jogos de PlayStation 1 no PlayStation 2 tranquilamente. Ou seja, você podia vender o 1 e inteirar o resto para comprar o 2. Logo depois de seu lançamento, não tem muito o que dizer. Era uma febre sem igual e o console preferido de todo mundo. Naquela época, a Microsoft lançava o primeiro Xbox, mas nem dava para chamar aquilo de rivalidade ainda. O PlayStation 2 simplesmente esmagou a concorrência. Confesso a vocês que eu nunca me acostumei direito com o Xbox, tá? Nunca me acostumei direito com o Xbox. Eu sempre preferi o PlayStation. Acho que aqui pelo o tempo de jogo, o controle e tudo, né? Então, eu sempre tive o gosto a mais pelo PlayStation do que pelo Xbox. Sempre achei o Xbox meio estranho. A evolução tecnológica era bizarra, um 3D completamente modelado perfeitamente em todos os lugares, não só em alguns objetos como no PlayStation 1. E como que começa a falar de jogos? Se for para falar dos melhores, teria 5 horas de vídeo. Eu lembro da primeira vez que eu vi um jogo de PlayStation 2 rodando. Até então eu só tinha jogado Super Nintendo e PlayStation 1, até que eu vi uma CG do Final Fantasy X. Cara, eu simplesmente não acreditava no que eu tava vendo. Pra mim, isso era a coisa mais realista que existia, e eu bati o pé falando que não dava pra ficar mais realista. O jogo é excelente também, Final Fantasy X. Não tem como, né, cara? O Final Fantasy, ele foi um jogo que, pô, eu tenho muitas recordações boas do jogo em si. Joguei o 1, joguei o 2, joguei o 7, joguei o 8, joguei o 10, joguei o 12. São jogos incríveis, rapaziada. De fato, é uma franquia, pô, muito gostosa de se jogar, cara. Aquilo. Imagina uma criança de 8 anos de idade tentando jogar Final Fantasy X, um RPG super complexo e todo em inglês. Eu me esforçava para jogar só porque o jogo era lindo demais. Nesse período, a maioria das empresas queriam criar jogos para o PlayStation 2, porque além dele ter um hardware ótimo, era uma vitrine muito maior seu jogo fazer parte da linha PlayStation, porque era o console que mais vendia. A Nintendo, por exemplo, queria alavancar seu novo console, o GameCube, que tinha um hardware até mais forte que o do PlayStation. Nunca, o GameCube nunca teria chance de disputar com o PS2. Eu joguei no GameCube, tá? Por causa da mesma coisa, jogos e tudo mais. Mas, cara, PS2 era PS2, tá, rapaziada? PS2 era PS2. Não tinha como. Qualquer coisa que fosse feita naquele tempo pra disputar com o PS2,
provavelmente seria esmagado, tá? PlayStation 2, mas nem metade da popularidade. Eles chegaram até fechar um contrato com a Capcom, fazendo os novos Resident Evils serem exclusivos do GameCube, para assim tentarem vender mais os consoles, ou seja, tentando atrair os fãs da saga Resident Evil. Resident Evil 4 era um jogo que todo gamer queria jogar na época. Os trailers e gameplays do jogo com um gráfico maravilhoso e um sistema de gameplay que seria revolucionário na época, mas tinha um porém: o jogo era exclusivo de GameCube. Além de ter um contrato de exclusividade com a Nintendo, o game também não rodaria no PlayStation 2, porque o console não aguentaria. Resident Evil 4 era bem mais pesado do que a maioria dos jogos, porque o hardware do GameCube suportava, o do PlayStation 2 não. Só que no fim das contas, o game não deu o retorno que a Capcom queria vendendo só no GameCube. Então, eles romperam o contrato de exclusividade. Assim, eles tiveram que capar o jogo graficamente para o PlayStation 2 aguentar rodar de boa. Mas assim, em outubro de 2005, Resident Evil 4 chegou para PlayStation 2. Mesmo sendo inferior graficamente ao do GameCube, as vendas foram mais que o dobro, sendo o jogo mais vendido da franquia naquela época. Ou seja, não tinha... Cara, vendo esses jogos assim, dá aquela alegria, né, cara? O Resident Evil, se pá, foi o jogo que eu mais joguei na minha vida, foi o Resident Evil 4, tá? Fiz tudo também que você pode imaginar nesse game, cara. Zerei de tudo, de forma que você pode imaginar. 1 bilhão de vezes eu zerei esse jogo. Nossa, que jogo maravilhoso, cara. Que jogo maravilhoso. Ele, God of War, não sei qual foi o que eu joguei mais, que eu gostei mais, pra falar a verdade. Porque o que eu joguei mais, sem sombra de dúvida, foi o Resident Evil 4, tá? discussão. PlayStation 2 era um fenômeno gigantesco. Ele tem na biblioteca games que mudaram indústrias de patamar, porque não tem como GTA. falar de PlayStation 2 sem falar de GTA San Andreas, o jogo mais vendido do console. E cara, o que eu vou falar de GTA San Andreas? Nos anos 2000, quem tinha um PlayStation 2 e GTA San Andreas definitivamente era a pessoa mais feliz do mundo. Era diversão infinita. Nascimento da saga God of War, que é uma das maiores franquias da história até os dias de hoje. Jogos de corrida como Need for Speed, os mais populares da saga. Cara, que imagem maravilhosa essa do Need for Speed e Most Wanted aqui, tá? Que imagem maravilhosa, rapaziada. É isso que eu falo, mano. Não é o gráfico, não é a quantidade, nada. Era a qualidade. Era incrível, cara. Era incrível. No PlayStation 2, Devil May Cry, que dava início e popularidade ao sistema de hack and slash, Silent Hill, que já tinha sido muito popular no PlayStation 1, mas foi o 2 que realmente mudou o rumo da franquia para sempre. Mano, definitivamente a maior parte de empresas ou franquias de jogos atualmente fizeram sua base no PlayStation 2, ou console para ter jogo bom. Tá maluco. E tinham até jogos desses que nem eram tão conhecidos assim, que eram muito bons. Vai falar que aquele jogo do Ben 10 não é insano? Que é isso, cara? Eu joguei. E hoje em dia, falar desse console... Nossa, Final Fantasy XII. Olha que gráfico incrível. Esse gráfico, esse jogo tinha umas cutscenes muito top. Era muito além do que o PS2 conseguia aguentar, cara. Esse jogo não era pra ter sido feito pro PS2. A gente enxerga de uma perspectiva de como era tudo muito foda, e principalmente com olhar de nostalgia. Nunca joguei esse jogo. Porque, vamos lá, imagine você, por volta de 2005 a 2011 por ali, chegando da aula num finalzinho de tarde, jogar sua mochila no sofá, ligar seu console e sentir essas vibes. É. Realmente. Chega, bate um calorzinho no coração, tá? Nossa senhora! PlayStation 2 é um console lendário por vários fatores, sua biblioteca imensa e maravilhosa de jogos para tudo quanto é tipo de gosto. Mesmo nessa variedade imensa de jogos, sempre tem aqueles que você mais joga. O que eu mais joguei, sem sombra de dúvida, é God of War 2. Eu já devo ter zerado esse jogo mais de 100 vezes. Não, eu confesso que o meu foi o Resident Evil 4. Porém, rapaziada, Yu-Gi-Oh! Duelo das Rotas, jogo maravilhoso. Yu-Gi-Oh! GX, jogo maravilhoso. God of War, Resident Evil 4, GTA, cara, Need for Speed, cara, tem muito jogo bom no PS2. Tem muito jogo bom no PS2. Até o Ben 10, eu joguei aquele Ben 10 ali. Não achava que o gráfico era meio acriançado, eu já era mais velho um pouquinho. Mas de toda forma, cara, muito bom de qualquer forma, tá? Maravilhoso. O PS2 realmente foi, acho que o console inesquecível.
E eu digo isso sem exagero nenhum. GTA San Andreas clássico também. Passei muitas horas jogando tudo quanto é versão modada. Tinha uma do Dragon Ball, Nossa. que toda vez que eu ia voar, travava tudo, mano. Eu tinha que reiniciar o jogo, era bizarro. Joguei muito Bully também. Aquela trilha sonora é simplesmente perfeita. Mas e você? Quais são os seus 3 jogos? Rapaziada, vídeo maravilhoso, tá? Gostei muito de reagir esse vídeo aqui. Me trouxe boas lembranças, me trouxe muito boas lembranças, cara. É legal de vez em quando a gente se lembrar ali do que já fez, né? Não é nem do que já jogou, é do que já fez na vida, mano. E sem sombra de dúvidas, o videogame ele fez parte da minha vida durante todo esse tempo. Desde que eu me conheço por gente, eu jogo videogame, eu faço alguma coisa assim, dou play. Cara, muito bom. Então, parabéns aí o vídeo do brother, certo? Eu vou deixar na descrição aí o canal dele, é o Budox, tá? Então, vou deixar na descrição. E vocês, qual foi aquele jogo que só de lembrar cai uma lagrimazinha do seu olho? Esse vídeo aqui combinou muito, cara, com minha pessoa. Eu gostei muito de trazer ele aqui pra vocês. Então, rapaziada, na descrição ajuda demais. E não esquece de deixar aí qual foi o jogo que mais marcou a sua vida até hoje. Eu vou deixar aqui mais alguns vídeos para você passar mais tempo conosco. Tamo junto, valeu, e falou!